Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retomamos mais uma vez ao nosso estudo da semana. O nosso objetivo é suprir um pouco o nosso encontro das quartas-feiras. Ainda estamos num período da pandemia causada pela doença Covid-19. E nós estamos aqui tentando suprir um pouco. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nessa carta nós escolhemos um tema que diz que Cristo é a alegria da igreja. E Paulo, preso, ele tenta mostrar e incentivar a igreja de Filipos a viver realmente dentro desta alegria. E é uma carta que traz grandes ensinamentos. Hoje, inclusive, ele vai nos trazer ensinamentos bem humanos, bem pessoais, mas que nós também precisamos ter em nossas vidas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Paulo vai nos falar de dois grandes amigos dele, que são dois grandes exemplos de vida. É sobre esse tema que nós vamos falar, exemplos de vida. E eu vou falar sobre Epafrodito e sobre Timóteo. Sobre Timóteo e sobre Epafrodito. Dois grandes amigos que Paulo vai mostrar que são exemplos para nós, que serve para exemplo para você, como pode servir de exemplo também para mim. Nós leremos o texto de Filipenses capítulo 2, versos de números 19 a 30. Leiamos a palavra do Senhor. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Paulo então está preso. Ele recebe da igreja de Filipos uma ajuda que veio através das mãos de Epafrodito. Ele chega doente, e ao ficar doente quase à beira da morte, Paulo precisa enviá-lo de volta. Mas Paulo vai enviar junto com Epafrodito Timóteo, que é o seu companheiro de luta. E ele então vai falar um pouco desses dois companheiros maravilhosos que nos ensinam muito até o presente momento. Mas antes, vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o teu nome, nós te adoramos por tudo que nos tens dado, Senhor. Obrigado pela vida que nos ofereces, obrigado por esses momentos que estamos a passar aqui e que possamos aprender cada vez mais e mais de Ti. Dirige nossos passos e as nossas vidas, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. O segundo capítulo desta carta pode ser chamado o capítulo dos exemplos. Paulo começa, obviamente, com o maior de todos os exemplos, que é Cristo Jesus, dizendo que nós devemos seguir o exemplo dele na humildade, conforme nós estudamos no capítulo anterior. E Paulo, então, ele vai mostrar que, além de Jesus, nós podemos também aprender com outras pessoas. E que duas dessas pessoas são amigos seus e que são grandes exemplos que devem nortear a vida dos filipenses, como pode nortear também a nossa vida. O comentarista Davidson, ele afirma que a decisão de enviar Timóteo firmava-se no desejo de alegrar tanto os filipenses quanto o próprio apóstolo Paulo, e ainda por cima trocar notícias acerca do que estava acontecendo com aquela igreja, acontecendo com a igreja de Filipos. Então, o coração de Paulo está cheio de cuidado para com a igreja de Filipos, e eles estavam agora também preocupados com aquele irmão que eles tinham enviado, Epafrodito, para poder ter notícias, porque ele estava aparentemente muito doente. Epafrodito parece surgir nesta epístola, e somente nela aparentemente. Embora alguns estudiosos até acreditem que o Epáfras, que Paulo cita,
também seja o mesmo Epafrodito, apenas contrações ou diminutivos do nome. Nós não sabemos se isso é verdade ou não, uma boa parte não concorda. Mas ele foi o portador das ofertas enviadas pelos filipenses para chegar ao apóstolo Paulo. O que nós vamos ver nesse estudo de hoje é que a comunhão é o maior sentido da igreja na vida, neste mundo. Estamos mais uma vez diante do sentido maior da igreja no mundo depois de glorificar a Deus. A igreja precisa manter sempre comunhão. E a nossa comunhão com a igreja de Cristo é fundamental para o seu desenvolvimento e para o nosso desenvolvimento. Paulo foi um homem de grandes inimigos devido à sua forma de viver o evangelho, de pregar o evangelho, de ter se convertido do judaísmo para o cristianismo, mas ele também criou um círculo de amizade muito grande, muito forte. Se fosse nos dias de hoje, diríamos que com Paulo é 8 ou 80, porque ou era inimigo dele ou era muito amigo dele. Então Paulo tinha essa característica. Então nós vamos ver isso, que esses amigos de Paulo, o exemplo dos amigos de Paulo é que devem nortear nossas vidas, porque eles são exemplos firmes, são exemplos que trazem realmente grande ensinamento para os nossos dias. Timóteo, Paulo diz assim: a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso bem-estar. E de Epafrodito ele diz, porque pela obra de Cristo chegou bem próximo à morte, não fazendo caso da própria vida, não fazendo caso da vida. Vamos ver essas duas personagens maravilhosas, esses dois amigos do apóstolo Paulo, o que nós podemos aprender de cada um deles. Bom, o primeiro deles é Timóteo. Timóteo, dos dois amigos, é o mais conhecido, o que temos maior referência e poderíamos fazer até um estudo um pouco mais profundo sobre ele. Mas vamos nos deter apenas naquilo que Paulo descreve nessa carta, para que nós possamos compreender melhor. Eu aconselho vocês a buscarem, a conhecer, estudar em comentários, estudar as outras cartas do apóstolo Paulo, ler as duas epístolas que Paulo envia para o próprio Timóteo, para que você possa conhecer melhor assim esse amigo do apóstolo Paulo. Mas o que Paulo fala aos filipenses quem é Timóteo? Quais são as características que Paulo descreve de Timóteo que nós podemos aprender nesta carta aos filipenses? A primeira grande característica de Timóteo é que ele amava intensamente a igreja de Cristo. E aqui não é a igreja local, é diferente. Epafrodito é que vai ter essa característica maior. Então Paulo, após falar que iria enviá-lo em breve, afirma que ninguém tinha o sentimento que ele tinha com relação à igreja de Jesus, a amar todos da igreja de Cristo. O que nos transmite o texto é que era um homem que tinha um zelo todo especial pela igreja de Cristo, pela igreja do Senhor Jesus. Como hoje tem faltado, às vezes, exemplos realmente de homens que realmente amam a igreja de Jesus. E amar a igreja de Jesus é você entender que ela não é uma bandeira denominacional, não é ser batista, presbiteriano, assembleano, mas é amar aqueles que foram salvos, eleitos pela obra de Jesus, aqueles que foram realmente transformados pela cruz do Calvário. Paulo vê em Timóteo alguém que ama intensamente a igreja de Cristo, mas não para por aí. Paulo também vê em Timóteo alguém que não queria somente o seu bem-estar. O amor de Paulo à igreja era nitidamente notado pelo seu modo de agir altruísta. Ele sempre buscava o bem-estar da congregação e da igreja como um todo, e não dele mesmo. Nós estamos mais preocupados porque não podemos fazer o que queremos dentro da igreja, assim que nós nos comportamos hoje. Levantamos-nos contra a liderança, levantamos-nos contra as autoridades constituídas eclesiásticas, levantamos contra tudo quanto é projeto, queremos que as nossas ideias sejam impostas, e é o que pensamos que importa e não o que Deus ou que a maioria da igreja importa. A nossa denominação é uma denominação congregacional. O que significa isso? Que as nossas decisões são congregacionais. Mas como é triste ver pessoas que a igreja decide, vota, e elas depois fazem campanha, depois que perdem a votação, perdem a eleição, fazem campanha contra tudo aquilo que foi decidido pela própria igreja. Precisamos aprender a amar e não querer apenas o nosso bem-estar. Conheço pessoas que querem ter igrejas que ofereçam tudo para elas, tudo para seus filhos, tudo para suas famílias.
Ah, mas é a maneira de prender as pessoas na igreja. Não. O que prende as pessoas na igreja é o amor uns para com os outros, é a comunhão que temos uns para com os outros. Outra coisa que Paulo nos mostra de Timóteo é que ele era fiel no serviço a Deus e ao lado do próprio Paulo. Um grande servo de Deus só se consegue realmente ver que ele é grande quando vê a forma como ele é fiel, da sua fidelidade a Deus, a forma como ele olha realmente para o Evangelho, a forma como ele olha realmente para Cristo Jesus. Timóteo foi uma espécie de escudeiro de Paulo, como também Lucas, obviamente. A sua fidelidade, Paulo destaca mesmo em sua juventude. Era um jovem, mas era fiel, era firme, não precisava nem desprezar a sua juventude por causa disso. E Paulo fala, não despreze, ninguém despreze a sua juventude, mas você seja um exemplo. Então Timóteo é um exemplo que deve ser seguido, fiel, firme, alguém que olha realmente para Jesus, alguém que tem a visão de Cristo na sua mente, no seu coração, na sua alma. Então precisamos ter homens e mulheres como Timóteo, precisamos ter homens e mulheres fiéis no serviço a Deus. Como tem falhado, hoje nós temos pessoas que têm seus ministérios, mas simplesmente faltam à igreja, não aparecem na igreja, não dão as caras na igreja, não dão satisfação para o pastor. Não se preocupam se aquilo ali vai fazer falta ou não, como se não tivesse valor nenhum. Mas querem ter o ministério, mas querem estar à frente de alguma coisa. Precisamos aprender com Timóteo, um homem fiel a Deus, um homem fiel a Paulo. O outro amigo de Paulo é Epafrodito. Coragem e amor por Cristo é a grande característica de Epafrodito. Sabemos muito pouco sobre este servo de Deus. Porém, este pequeno trecho da carta que nós estamos lendo nos traz algumas ideias muito interessantes. Paulo mostra que amava muito este homem. E, mais do que isso, Paulo e a igreja de Filipos amavam aquele homem. Ele foi o mensageiro de Filipos a Paulo e agora seria o portador desta carta que no momento estudamos e até chegar aos seus destinatários. Era ele que tinha essa responsabilidade. E o que nós podemos aprender com este homem? O que nós podemos aprender com Epafrodito? O que nós podemos aprender com esse homem que parece se entregar completamente? E Paulo afirma que ele era companheiro de lutas, cooperador, mensageiro e auxiliar. Vejamos o que mais nós podemos aprender de Epafrodito. A primeira coisa que nós aprendemos desse servo de Deus, que era alguém que amava a sua igreja, a igreja local. Se amar a igreja de Cristo já está difícil, imagine amar a igreja local. O versículo em foco aqui, versículo 26, mostra alguém que tinha um sentimento todo especial pela igreja local. Epafrodito ficou angustiado porque não podia dar satisfações à sua igreja e sabia que ela estava tensa. Sabia que ela estava preocupada. Hoje nós não estamos nem um pouco preocupados com o que a igreja pensa ou deixa de pensar. Se ela precisa de nós ou não precisa de nós. Logo estamos dispostos a abandonar por qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer problema. Não queremos pagar o preço, não queremos nos entregar realmente. Nós abandonamos as nossas congregações. O autor aos Hebreus pede para que nós não assim o fazemos. Quantas vezes abandonamos a nossa congregação por qualquer motivo? Isso é sinal de falta de amor pela igreja local. Paulo dá a entender que Epafrodito era alguém que zelava profundamente por sua igreja física, por sua igreja local aqui na terra. Você tem zelado pela igreja que Cristo colocou na sua vida? Você tem buscado zelar por isso? É claro, nós sabemos que temos problemas. Nós sabemos que há igrejas locais ou comunidades locais que nem igrejas verdadeiras são. Nós sabemos que há grupos que são hereges. Nós sabemos que há grupos que se afastam da palavra de Deus. Destes você tem que se afastar realmente, mas temos que buscar aquele grupo que realmente está dentro da presença do Senhor. A segunda coisa que nós vemos em Epafrodito é que ele era merecedor de honra. Quando Paulo fala isso, significa que este homem devia ser muito, mas muito dedicado. E como hoje tem sido raro o caso de homens que mereçam honra da parte da igreja de Jesus. É claro que muitas vezes a igreja não sabe reconhecer realmente aquilo que é feito. Isso é uma verdade também. É claro que a igreja muitas vezes ignora verdadeiros servos de Deus.
Mas Paulo aqui orienta a igreja a honrar homens como Epafrodito. Mas é claro que Paulo, quando fala isso, é porque sabia que Epafrodito era alguém que realmente se dedicava à obra de Deus, que realmente se colocava nas mãos do Senhor. É bem provável que esta honra se devia exatamente por causa do seu amor tão especial pela igreja local. Se você tem alguém que ama a igreja local, como Epafrodito, esse deve ser honrado, esse deve ser realmente colocado em alta honra, não acima de Deus, não acima de Cristo, não com idolatria, de forma nenhuma. Hoje, de nossos púlpitos, estamos elogiando homens e mulheres que em muitos casos nada fazem de extraordinário, a não ser montar suas próprias doutrinas, muitas vezes heréticas, muitas vezes longe da palavra de Deus. Epafrodito era um homem que era digno de honra. E quando alguém se levanta realmente para ser digno de honra, é alguém que merece ser honrado para a honra e glória do próprio Senhor Jesus. Quando honramos homens como Epafrodito, estamos glorificando a Deus através da vida dessas pessoas. E a terceira coisa que nós aprendemos com Epafrodito é que ele não tinha medo de sofrer por Cristo. Epafrodito colocou em jogo a sua própria vida para fazer a obra de Deus. Hoje nós não colocamos em jogo nem nossa imagem, nem nossos empregos, nem nosso conforto, muito menos as nossas vidas. Quando um chefe, um superior, gerente, nos manda mentir, enganar, nós fazemos com muita tranquilidade. Nós o fazemos porque temos medo de perder o emprego, nós o fazemos porque temos medo de perdermos o nosso cargo. Isso demonstra que temos medo de sofrer por Cristo. Entretanto, Epafrodito estava disposto a se colocar à frente da batalha pelo seu Senhor. Ele não media esforços para ver a obra de Deus avançar. Todavia, nós estamos inertes diante do curso do mundo. Nós estamos inertes diante do curso desta vida. O que ainda é pior é que muitas vezes estamos concordando com tudo que o mundo está fazendo. Estamos concordando com as mentiras, estamos concordando com a falsidade. Que Cristo nos dê força e coragem para não mais nos desviarmos da sua palavra, para sermos firmes e não termos medo de sofrer por amor a Ele. E o que podemos aprender de tudo isso? Timóteo e Epafrodito são dois grandes exemplos, que devem, acima de tudo, apontar para Cristo Jesus, obviamente. Mas nós precisamos aprender com eles algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que devemos nos esforçar para amar nossa igreja local e a igreja de Cristo como um todo. Não adianta você dizer, eu falo muito isso, que você ama a Jesus, que é o noivo, se você não ama a noiva dele. Se você não ama a sua esposa, se você não ama aquela que foi eleita por ele. Amar a Jesus é amar a sua igreja, é amar o seu povo, com os defeitos, com as falhas, com as dificuldades. Devemos orar, claro que vamos lutar contra as heresias, contra aquilo que realmente está errado à luz da palavra de Deus, mas devemos amar a igreja local, devemos amar a igreja de Cristo. Falta hoje muitas pessoas que amem a sua igreja, amem de verdade a igreja de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos é que nossa preocupação deve ser o bem-estar da igreja como um todo e não apenas o nosso. Nos últimos anos, eu tenho observado algumas coisas, até entre alguns amigos meus, que às vezes tem uma igreja próxima à sua casa, menorzinha, não muito, sem muita estrutura, digamos assim. E eles optam, às vezes, independente de se lá tem um bom pastor, um bom pregador, se a igreja vive a palavra de Deus, mas eles optam por igrejas mais longe, porque tem mais estrutura. E o motivo? Querem seu bem-estar, querem o bem-estar dos seus filhos. Não sabem que assim não estão treinando seus filhos para sofrer com a igreja, para sofrer por Cristo. Devemos treinar os nossos filhos, devemos treinar aqueles que estão conosco. Olha, essa igreja é pequenininha, nós temos que fazer muito por ela. Nós temos que fazer. O ensino começa por aí. Quando você mostra para o seu filho ou para a sua filha que a igreja precisa de nós temos que trabalhar para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa preocupação não deve ser apenas o nosso bem-estar. Não deve ser o conforto do ar-condicionado da igreja, não deve ser o conforto das salas de criança da igreja, uma boa estrutura de escola bíblica dominical, não. Nós devemos lutar pelo bem-estar da igreja como um todo e não apenas
do nosso bem-estar. A terceira coisa que eu aprendo com Epafrodito e Timóteo, que é preciso incentivar e estar ao lado de líderes que tenham realmente se dedicado à obra de Deus. Líderes como Timóteo e Epafrodito precisam de homens e mulheres que estejam ao seu lado, os fortalecendo dia após dia. A jornada é muito dura, a jornada é muito difícil. A igreja de Filipos estava o tempo todo ao lado de Epafrodito e de Paulo, estava preocupada realmente com eles. Nós devemos nos preocupar com aqueles que estão nos campos missionários, devemos nos preocupar com aqueles que estão à frente do campo de batalha. É preciso incentivar cada vez mais líderes como esse a estarem cada vez mais à frente da obra de Deus. Não podemos desfalecer, não podemos desistir da jornada. Então, devemos realmente buscar a cada dia estar na presença do Senhor. E por fim, é bom honrar aqueles que labutam com ardor pela igreja. É bom podermos fazer isso. Deus se agrada. Não que vamos idolatrá-los, como eu já falei. Devemos tomar muito cuidado. Eu tenho ficado um pouco preocupado. Nos dias atuais parece que tem estado uma nuvem de idolatria muito grande. Tanto nos grupos majoritários como em grupos menores, como aqueles chamados reformados. Isso é um perigo muito grande. Mas precisamos honrar aqueles que labutam com ardor pela igreja. Precisamos honrar aqueles que se entregam realmente para a igreja. Você tem procurado ser fiel ao seu líder, ser fiel à sua igreja, sempre estando do lado do seu líder e da sua igreja? Por que hoje tem faltado homens que mereçam honra na igreja? Será que seríamos capazes de sofrer de fato por amor a Cristo? Pense nisso. Qual é a mensagem que você pode tirar destas duas personagens maravilhosas, Epafrodito e Timóteo? O que nós podemos aprender com estes dois amigos do apóstolo Paulo? Pense nisso. Estamos chegando ao final de mais um estudo. É uma alegria muito grande. Eu espero que você possa crescer e se desenvolver. Como nós falamos, hoje o estudo foi um pouquinho mais curto, mas que você possa aprender cada vez mais. Exemplos como o de Paulo e de Epafrodito devem servir para as nossas vidas, para o nosso desenvolvimento. Óbvio que o nosso exemplo maior é Cristo Jesus e que nós possamos, de fato, aprender com Ele cada vez mais e nos desenvolvermos para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.